E arrebatamento não é reunião. Arrebatamento é o harpazo, é tirar com violência, é levar para cima. Aqui está falando do período tribulacional. Você pode ver todo Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então a igreja vai estar na Judéia? Nossa, interessante. E quem estiver sobre o eirado não desça a tirar casa alguma. E quem tiver no campo não volte atrás. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Quer dizer que a igreja está guardando o sábado agora. Gente do céu. Então aqui, com todo respeito, esses escolhidos aqui e essa reunião não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Isso aqui no grego é epsinago, que difere totalmente de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17, onde diz apanteses. São termos diferentes. Se fosse correlatos, Paulo, que foi um dos maiores biblistas teólogos, não ia contradizer as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus não iam contradizer as palavras de Paulo. Pastor Johnny. Eu defendo sempre a exegese não através só de uma palavra. Eu sei que é importante estudar uma palavra dentro dos originais, mas nós temos vários tipos de palavras que podem ser usadas em contextos parecidos, semelhantes ou até iguais, com palavras diferentes. Então, o que vai dizer o que aquela palavra realmente quer dizer é o contexto. E não só aquele contexto, quando a gente fala de profecias, como o contexto de outros profetas. Então, é isso que o pós-tribulacionista faz. Ele não pega só uma palavra, ele pega outros textos, e é o que eu quero fazer nesse debate hoje. E o pastor falou que Mateus 24, então, é para judeus. E é interessante que... Deixa eu até fazer uma pergunta antes, né? Então, essa ideia da iminência, que ninguém sabe a hora e que ele vai vir como ladrão, então não serviria para os judeus. Porque Deus está tratando agora com a igreja. Os judeus experimentarão a grande tribulação. Essa é a minha grande diferença entre eu e o senhor aqui. Tá, então... Né? Então a grande tribulação para os judeus. O dia da angústia de Jacó. O dilúvio do açoite. Não tem nada a ver com a igreja. Ok. Né? A igreja é tirada antes. Então, então se Mateus seria só para judeus, não faria sentido Jesus falar para os judeus, se tivesse realmente um arrebatamento antes, que ele vem como ladrão, não faria sentido ele falar que ele vem como ladrão também para os judeus no mesmo texto de Mateus 24. Porque quando ele continua o texto de Mateus 24, por exemplo, ali a partir do verso 36, 37 e 38, ele começa a falar que ele vai vir como ladrão. E que é para vigiar, que ninguém sabe a hora. Então, na continuação do texto de Mateus 24, que você diz que são só para judeus, então não deveria estar falando ali que ele vem como ladrão, não deveria estar ali falando que ele vem de uma hora que ninguém sabe, mas pelo contrário. Em 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 4, e de Mateus 24, do verso 36 a 50 e pouco, se eu não me engano, vão falar dos mesmos assuntos também. Mesmo que esses textos pareçam, um arrebatamento antes e depois a vinda de Jesus depois, continua falando dos mesmos assuntos. Por quê? Nesses dois textos que eu falei, que aparentemente seria antes e depois, é um evento só no final da Grande Tribulação, e os dois textos falam, como eu já disse no primeiro bloco, que não sabemos o dia nem a hora, pelo menos 5 vezes. Nesses textos também fala que ele virá como ladrão, ou seja, ele vem como ladrão, mesmo no texto que Jesus vem de forma visível, ele fala que ele vem como ladrão, e esse como ladrão não é para a igreja. Se a gente pegar os 5 textos da Bíblia inteira tem 5 textos, são 6, na verdade um é sinóptico, a gente pega 5. Ele vem como ladrão para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que não estão apercebidos. Então, nesse texto, continuando, ele vem como ladrão. Quando tiver aparentemente a vida normal, isso fala em 1 Tessalonicenses e também em Mateus 24. Então, virá a repentina destruição para aqueles que estão desapercebidos. Mostra isso nos 2 textos. E também alerta que não podemos ser surpreendidos, porque ele vai vir como ladrão. Ou seja, para a gente ficar alerta, vigiando. Os 2 textos mostram isso. E que não somos destinados para a ira, porque existe o espantalho também, pastor. Que, é claro, existe textos, é claro, é óbvio, não existe nenhum pós-tribulacionista que advoga que nós estaremos aqui na ira. Nenhum. Isso é um espantalho. A diferença é que nós não estaremos na
grande tribulação que é diferente da ira.